Eclesiastes 3, 1. E já também pode deixar em João 5. Glória a Deus. Vai dizer assim, Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. João 5. João 5, 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Amém? Somente até aí. Glória a Jesus. Irmãos, eu estava pensando hoje, esses dias, pensando que a nossa vida, como diz Eclesiastes, ela é regida pelo tempo, né? Tudo há um tempo determinado por Deus, para que Ele possa realizar os seus propósitos nas nossas vidas, para que nós, de alguma maneira, venhamos ser alcançados por Ele. Não tem como acontecer tudo de uma vez. Até mesmo porque existem coisas nas nossas vidas que tem um tempo determinado, tem que haver esse tempo, porque se acontecer hoje, talvez eu não esteja preparada para viver aquilo que me está proposto. Então, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Imagine se chovesse, fizesse frio, fizesse calor, tudo ao mesmo tempo. Como é que não seria? Né? Então, nós entendemos que o ano que nós temos, digamos, começamos 2025, ele é um ano, só que ele é regido por estações. E estações vai falar a respeito de tempos. Não é verdade? Cada período do ano ele é regido por uma estação, por um tempo. Há um tempo de chover, há um tempo de fazer frio, há um tempo, né, do outono, há um tempo para as flores, há um tempo para as frutas, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não é verdade? Não tem como as coisas acontecerem tudo de uma vez só. E a gente precisa pensar nisso para quê? Por quê? Para que nós não venhamos ser tomados pela ansiedade e acabarmos colocando os carros na frente dos bois. Já não tem esse ditado? Né? Faz com que a ansiedade, a inquietação, o desejo que as coisas aconteçam nas nossas vidas, e muitas das vezes a gente coloca os carros na frente dos bois, querendo logo resolver a situação, porque nós não aguentamos esperar o tempo determinado de Deus para as nossas vidas. Porque quem rege o tempo nas nossas vidas, se nós somos dependentes de Deus, o que rege a nossa vida é o tempo de Deus. Não é o nosso tempo, é o tempo que Deus determinou para cada um de nós. Se nós formos observar, quando Deus faz a promessa para Abraão, Sara, a respeito de Isaac, do seu filho, né? Sara, ela não soube esperar, ficou ansiosa, colocou os carros na frente dos bois e acabou acontecendo tudo aquilo que nós já sabemos que aconteceu. Por quê? Porque haveria o tempo certo, o tempo de Deus, entende? Que era no tempo de Deus.
E Sara ali, ela quis fazer no tempo dela e muita coisa deu errado. Então as coisas, se nós somos dependentes de Deus, para acontecer na minha vida e na sua vida, nós temos que ser dependentes dele. Ainda que nós achamos que possa estar sendo demorado aquilo que nós temos almejado, aquilo que nós temos esperado, aquilo que nós temos buscado, não é verdade? A gente tem que entender que as coisas, elas irão acontecer de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, são maiores e melhores do que os nossos. A prova disso é o exemplo que eu acabei de dar, que os pensamentos de Deus, eles são melhores. O que Deus tem para mim é muito melhor do que aquilo que eu possa pensar e imaginar. E é por isso que nós precisamos nós nos deixarmos sermos regidos, dominados pelo tempo de Deus. Eu quero muito que as coisas aconteçam, que os meus filhos voltem para o Senhor. Eu quero muito isso, mas tudo é no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Não adianta eu querer, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou fazer, eu vou atrás, eu vou incomodar o céu, eu vou. Mas as coisas irão acontecer no tempo determinado por Deus. E aqui nós vimos, quando eu falei muito, eu estou falando de tempo, porque quando eu li essa passagem a respeito do paralítico, do tanque de Betesda, vai falar exatamente de tempo. Olha a espera daquele homem. Ele jazia paralítico há 38 anos. Há 38 anos fala tempo. Não é 38 dias. Não é 38 segundos, não. Há 38 anos ele jazia naquela situação. Mas quando menos ele esperava, o tempo de Deus aconteceu na vida dele. Irmão, então quanto menos a gente esperar, Deus, ele tem todo o poder de fazer acontecer no tempo dele aquilo que nós almejamos que ele faça. Aquele homem ali estava à espera, que todas as vezes, que quando tinha um mover naquelas águas, é porque o anjo descia, e quem chegasse ali primeiro, seriam os que seriam curados, quando eles eram postos naquele tanque. Há quanto tempo aquele homem não estava ali tentando chegar dentro daquele tanque, mas não era aquele momento. Era o tempo de Deus, o tempo em que Cristo adentraria por aquelas portas e ali alcançaria ele. Chegou o tempo de Deus na vida dele. E assim é como chegar o tempo de Deus também nas nossas vidas. Ele passou ali quanto tempo e nada acontecia. Então a gente tem que entender, irmão, está doendo? Tá. Está difícil? Tá. Mas aí coloca uma coisa no seu coração: Senhor, Tu és o Deus que tem o domínio do tempo e das horas. Tu és como a irmã Alice leu aqui a palavra de Deus, que Deus é o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Vai dizer a palavra que Ele até voa nas asas do vento. Ele tem o domínio de todas as coisas. Então o que nós não podemos é nos desesperar. O que nós temos que manter em nós é algo chamado fé. Ela não pode morrer. Porque se eu não tiver fé, como é que eu vou esperar? Como é que eu vou esperar se eu não tenho fé? Porque se eu planto uma semente, a minha intenção, a minha fé é que aquela semente, uma hora, ela vai brotar, ela vai germinar, vai se tornar uma árvore, uma planta, algo, vai crescer e vai me dar aquilo que eu desejo que ela me entregue. Se é uma flor, ela vai me dar flores. Não é verdade? Então isso é fé. Então eu não posso perder a minha fé. Veja bem, se aquele homem tivesse desistido de estar naquele tanque, ele teria sido curado?
Ele permaneceu. Por mais que as circunstâncias diziam não para ele, uma hora ele estava falando, uma hora vai chegar a minha vez. O meu tempo vai chegar. Uma hora acontece, alguém me tira desse lugar e me leva, mas eu não vou arredar o pé daqui. Então o segredo é o quê? Se manter firme, mesmo que as coisas não estão de acordo com aquilo que você está esperando. Porque aquele paralítico, ele esperava que logo acontecesse. Talvez ele imaginou, não, eu vou chegar hoje e tem a notícia que tem um tanque de Betesda e aquele que é enfermo, aquele que tem alguma deficiência, quando colocar dentro daquelas águas, quando agitada pelo anjo, este é curado. Talvez ele imaginou que seria muito rápido. Não, vou chegar lá, alguém vai se compadecer da minha situação, não é assim que a gente pensa? Vai lá, não, alguém vai ter compaixão de você. E isso não acontecia. Mas ele arredou o pé por conta disso? Ele permaneceu lá. Não sei por quanto tempo. Eu não sei quantas, talvez, às vezes, os familiares pegavam ele e levavam lá. Ou, quem sabe, hoje é o dia do seu milagre. Não é verdade? Então, o segredo para mim e para você é que nós venhamos permanecer na nossa fé, confiando no Senhor, sabendo que Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais daquilo que eu possa pensar e imaginar. Porque aquele homem imaginou que quando Jesus chamou ele, falou assim, oh, tu quer ser curado? Ele falou assim, ele foi contar a história da vida dele para Jesus. Jesus falou assim, eu não quero saber dessa história, eu estou te perguntando, tu quer ser curado? Quero. Então, pega a tua cama e vai para a tua casa. Tão fácil assim? Valeu a pena esperar. Você não precisou ser jogado no tanque, não precisou ser empurrado. Com certeza, em volta daquele tanque havia uma correria. Havia apertos, porque quem é que não queria ser curado? Ser livre da sua enfermidade, da sua dificuldade. Não é verdade? Então, ali o que acontece? Jesus fala, vai meu filho, levanta. Pega a tua cama, pega o teu leito e vai para a tua casa. Aí, de repente, as pernas voltou a funcionar. Mexeu uma perna, mexeu a outra. Eu falei, nó, né? E o milagre aconteceu na vida dele. Todo mundo olhou, ai, ele não vai entrar no tanque não, o que aconteceu? Jesus chegou lá, amigo. Jesus chegou lá. O importante é você esperar até o momento certo, no tempo certo. E quando Jesus chegar, ele não quer saber a história sua não, ele veio para fazer. Ele chega para fazer, ele chega para realizar, ele chega para mudar a situação, ele chega para te colocar e me colocar de pé e dizer, eu sou Deus. E tantos outros exemplos que nós temos na palavra do Senhor de espera. Se nós formos observar a vida do próprio Cristo, ele teve que esperar o tempo dele começar a exercer o seu ministério. Jesus não nasceu e já, sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele foi aprendendo, ele foi crescendo em estatura, conhecimento e sabedoria, para que quando chegasse o tempo de começar a exercer o seu ministério, ele não avançou nenhuma etapa, ele não colocou os carros na frente dos bois. Ele estou aqui sendo remido pelo tempo do meu Pai. Seja remido, deixa Deus remir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer no tempo dele, do jeito dele, porque o jeito que ele faz é perfeito. Há exemplos também, por exemplo, Mefibosete. Mefibosete, pelo que nós lemos, ele sofreu aquele acidente que ele quebrou os pés devido à correria, para não ser morto por conta da guerra, né? Aquela babá dele deixou ele cair, quebrou as pernas, e ele foi lá para Lodebar. Quanto tempo Mefibosete ficou naquele lugar?
esquecido. Aparentemente esquecido, mas ele estava no coração de Deus. Sabe por quê? Porque havia uma aliança entre Davi e Jonatas. Que quando Jonatas falou assim, se eu não estiver aqui mais, você usa de beneficência para comigo? E passa o tempo, passa os anos, Mefibosete cresce, aleijado, Mefibosete tem filho, até que um dia o rei fala assim, gente, eu lembrei, olha o tempo de Deus, lembrei, eu fiz uma aliança com Jonatas, será que existe alguém de Jonatas ainda, a casa de Saul, para que eu possa usar de beneficência para com ele? Olha o tempo de Deus chegando na vida de Mefibosete. Talvez ele se lembrasse, meu pai era amigo do rei. Talvez Jonatas falava para ele, olha, não se preocupe meu filho, porque eu tenho uma aliança com Davi. Se porventura vir a acontecer alguma coisa com você, Davi vai cuidar de você. Quem sabe ele não se lembrava dessas histórias. Vamos conjecturar que a palavra não diz, mas que eu me lembro, meu pai contava as histórias dele para mim, talvez Davi também contava as histórias, Jonatas também contava as histórias dele para os filhos. E quanto tempo aquele moço passou naquele lugar? Mas chega um dia, o tempo de Deus, que Deus traz a lembrança de Davi, no coração de Davi, que ele tinha uma aliança com Jonatas. E ele não fica parado. Ele vai atrás. Sabe por quê? Porque quando Deus ordena, está ordenado. Se Deus ordena alguém levantar as mãos e me abençoar, essa pessoa vai levantar as mãos e me abençoar, porque chegou o tempo de Deus na minha vida. E vai dizer a palavra que quando Davi chega naquela cidade, ele pergunta se tem alguém da casa de Saul, para que ele pudesse usar de beneficência, isso, a palavra. Aí Ziba, o servo de Mefibosete, aquele que surrupiava o pobre Mefi, falou assim, tem um filho aqui de Jonatas, só que ele tem um probleminha. Eu acho que o rei não vai querer ele. Vamos conjecturar. Ele é aleijado de ambos os pés. Aí Davi fala, traz ele para mim, pouco me importa se ele é aleijado, se ele não fala, o que aconteceu com ele. Eu tenho uma aliança com Jonatas e chegou o tempo de Deus, chegou o tempo de eu trazer ele para perto de mim. Você está me entendendo, irmão? Você pode ter a dificuldade que você tiver, você pode ter a deficiência que você tiver, você pode ter o defeito que você tiver, você sabe, se Deus chegou o tempo de Deus na sua vida, pouco importa o que vão falar ao seu respeito, pouco importa o que vão dizer ao seu respeito, o importante é que você entendeu. Então que a gente possa entender isso, tirar de nós a inquietação, a fadiga. Tem que acontecer, e amanhece, e anoitece, e vai, e vem, e tem que acontecer, calma! Quando você menos esperar, Deus já agiu. Quando você menos esperar, Deus já mudou a história. É igual nós estamos aqui, ansiosos. Quem não quer a vinda de Jesus? Eu quero a vinda de Jesus. Você quer a vinda de Jesus? Jesus volta, Jesus volta. O que nós temos que estar é apercebidos e em fé. Para que quando chegar o tempo de Deus, buscar a igreja dele, nós estejamos prontos. Nós precisamos estar prontos. Mas sem ansiedade. Sabe por quê?
Porque Deus, Ele não trabalha na ansiedade. A ansiedade, ela nos atrasa. Por quê? Porque é a mesma coisa que nós estamos falando, Deus, sei não, viu? Tô meio com dúvida, acho que eu vou fazer alguma coisa. Deus não trabalha na ansiedade. Agora, quando nós aquietamos o nosso coração e deixa Deus trabalhar, aí as coisas começam a acontecer. Sabe por que eu digo isso? Eu passei, acho que 10 anos da minha vida fazendo desenho de como seria a minha casa. Mas eu ficava angustiada. Mas eu ficava agoniada. E eu ficava estressada cada vez que chegava o tempo do calor, aí que eu desenhava mais aquela casa. E aquilo me dava fadiga. Aquilo me dava inquietação. E meu filho falou assim, de novo você está desenhando essa casa? Eu falei assim, de novo. Mas o Senhor só veio realizar no tempo que eu falei assim, agora não tem como eu fazer mais nada não. Vou nem desenhar a casa mais. Sabe o que Deus fez? Não é no seu tempo. Não é do seu jeito. É no meu tempo e do meu jeito. Você está me entendendo, irmão? Que não é na nossa ansiedade. Que não é do nosso jeito. Deus é um Deus que nos surpreende em todas as coisas. Tá lá. Cai desempregado, eu desempregado, os filhos tudo desempregado. E Deus nos deu uma estratégia do céu. E minha casa está lá, meu irmão. Chega uma coisa, chega outra, o outro manda de cá, Deus manda de lá. Eu falei, Senhor dos exércitos, o que está acontecendo? E Deus fala assim, é porque a glória é minha. Se fosse no seu tempo, se fosse do seu jeito, você ia falar, tá vendo? Eu consegui. Aí Deus está falando assim, a glória é minha. Eu enviei o socorro. Quando você aquietou o seu coração, eu mandei o tijolo, eu mandei o cimento, eu mandei o pedreiro, eu mandei tudo. Você está me entendendo, irmão? Que é no tempo de Deus, não adianta nós ficarmos ansiosos. Você não é igual eu estou falando. Você não pode perder a sua fé. Quando eu tirei a ansiedade, eu falei assim, agora tá lá. Senhor, é quando o Senhor quiser. Foi tão rápido. Eu falei, cara, podia ter ficado desempregado antes, né? Caio Júnior, Gustavo, todo mundo sem trabalhar. E Deus enviar providência de todos os lados. Isso é quando Deus está no controle, irmão. Quando Deus está no meio. Aí você vê milagre acontecer. Quando a gente menos pensa, tem uma bênção chegando. Tem um recurso chegando. Quando nós pensamos assim, né, Cairo? Acabou os recursos. Acabou tudo. Como é que nós vamos terminar esse negócio? Aí quando der fé, alguém liga, manda fazer uma compra. Vai lá que eu vou pagar. O outro comprou 500 tijolos a mais. Ia fazer uma piscina. Comprou um tanto de tijolo. Falou, por que eu comprei esse tanto de tijolo, meu Deus? Aí Deus falou assim, vai lá e dá para minha serva, é dela. É dela, entrega para ela. Você está me entendendo como é que Deus trabalha? Então, deixa Deus remir o seu tempo, deixa Deus trabalhar no seu tempo, deixa Deus administrar o tempo na sua vida. Não é do meu jeito, eu aprendi isso, que não é do meu jeito, é do jeito dele. Porque a honra é dele, a glória é para ele, tudo é dele. Então que nós possamos o quê? Descansar os nossos corações no Senhor. E saber que, como ele fala em Eclesiastes, que há um tempo determinado para todo propósito que debaixo do céu. Não vai fugir. Não vai sair do propósito. Há um tempo determinado por Deus para acontecer. Não é verdade, irmão? Então, o que a gente pode fazer é controlar os nossos ânimos.
né? Controlar o que está aqui dentro de cada um de nós, na nossa mente. Falar, Deus, toma o controle da minha mente, do meu coração. Toma a direção para que eu entenda e confie mais no Senhor. O que eu preciso é confiar mais no Senhor. Para que sim o Senhor possa trabalhar. Porque lá em, se eu não me engano, Isaías fala, nunca se ouviu e nunca se viu, nem ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você entende isso, irmão? Nunca se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É tempo demais, tem problema não, eu continuo esperando em Deus. Porque é Ele que trabalha, é Ele que faz, é Ele que realiza nas nossas vidas. E a gente não pode ultrapassar os limites de Deus. Se Ele fala de tempo, se é um tempo para tudo, é um tempo. Lá em Salmos vai dizer que o choro pode durar uma noite. Noite fala de tempo. Não é verdade? Noite não quer dizer que é uma noite só que passou. Talvez seja o período de dificuldade que você está passando, é que representa essa noite. Talvez tenha 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, um dia, eu não sei, que você está passando por essa dificuldade, que nós estamos passando por esse choro. Então esse choro representa essa noite. O choro pode durar uma noite, mas entenda uma coisa, mas a alegria ela vai chegar no amanhecer, porque o amanhecer também ele fala de tempo, e é tempo de claridade, é tempo de luz, é tempo de visão nova, é tempo, porque a luz vai falar de amanhecer, vai me trazer entendimento, claridade, e a claridade vai me fazer enxergar o além. Você entende, irmão? Então, o segredo de Deus para nós hoje é: não se desespere. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, abraça essa palavra hoje, esse pequeno momento da palavra, e vai para casa descansado. Viu? Descansa no Senhor. Porque Ele tem todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra, para fazer, desfazer, porque Ele é o Senhor. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé nesta noite, para que nós possamos falar com o nosso Deus, entregar o nosso coração para Ele. Tem alguém com ansiedade aí?